por nossas escolhas e atitudes. Nesse contexto, então, surge a questão de quê? Da tentação. Diante das nossas escolhas, Satanás sabia sobre a liberdade que Adão e Eva tinham de fazer sua escolha. E ele agiu nessas escolhas o quê? Com a tentação. Lembrando que eram seres perfeitos, sem pecado. Veja então, nos dias de hoje, né? Nós herdando então o pecado. Diante das nossas escolhas, nós podemos cair, porque ao fundo aqui da tentação. Os seres humanos não possuem mais livre-arbítrio. É considerado um livre agente, pois tem liberdade para escolher dentro das possibilidades da sua natureza, ações boas e ações más. Mas o interessante aqui é que sempre estará inclinado para o pecado. Você e eu, nós somos inclinados por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas nós temos uma vantagem, nós temos o Espírito de Deus e há essa luta da carne com o Espírito aqui, né? Mas nós podemos vencer, sim. Então, é importante nós falarmos sobre esse tema aqui, provação e tentação, porque hoje nós vemos muito no meio evangélico a pessoa cair e falar que foi provado por Deus. Nós precisamos identificar o que é provação e o que é tentação. Estava falando com minha esposa num devocional de manhã sobre isso, provação e tentação, né? Tentação é um teste que tem por objetivo sugerir uma prática pecaminosa. Nos leva a desobedecer e afastarmos de Deus. Esse é o propósito da tentação. Está vendo? Nós devemos estar atentos, clamar a Deus por sabedoria, por discernimento, para saber quando eu estou sendo tentado e quando eu estou sendo provado. Então, o interessante é que Tiago, capítulo 1, verso 13, fala que Deus nunca tenta ninguém. Então, nunca tem origem a tentação de Deus. Nunca. Né? Você fala, estou sendo tentado, Deus está me testando que eu fazer aquela coisa ali. Né? A tentação nunca tem origem de Deus. Então, uma tentação ela pode ter uma fonte externa ou uma fonte interna. Como fonte externa, o agente da tentação pode ser o diabo ou até mesmo pessoas. E uma fonte interna, nós mesmos. A carne, né? O pastor hoje falou sobre uma escolha. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Você pode fazer essa escolha. Quantos estão colocando coisas más diante dos olhos? Lembrando que vai ter o quê? Consequência. Tá? O pecado, ele sugere que é algo bom, mas ele não mostra a consequência. Então, irmãos, provação é um teste que vem de Deus e que tem por objetivo nos aproximar mais dele, dependermos mais dele e nos tornar semelhantes a Cristo. Provação, então, é algo que vem de Deus para o nosso bem. O sofrimento, as dificuldades, é pedagógico. É Deus nos ensinando e nos trazendo para perto de si. Né? Escolhas que podem mudar destinos. Sabiam disso? Simples escolhas, né? Mas escolhas importantes podem mudar nossos destinos. A importância, então, das escolhas. Porém, se vos parecem mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem servem vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhas. Aprendendo então com alguns personagens bíblicos. Um deles é Abraão. Abraão estava no bem bom, rimou, estava em Ur dos Caldeus. O que aconteceu? Deus chega para ele, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Muito seguro isso, né? Seguro sim, porque era o próprio Deus falando. Mas já pensou alguém falava, oh, faz isso, vai lá para o Mato Grosso, larga tudo de bom aqui, que lá você vai arrumar um emprego, isso, né? Algo assim, ilógico, né? Mas ele não tirou, assim, conselho com a esposa, o que você acha? A gente vai ou não vai? Certamente ali ia falar assim, não, a gente está bem aqui, né? Mas Abraão decide e ele escolhe obedecer a Deus, mesmo sem saber onde estava indo. Então é fé e obediência a Deus, mesmo sem ver o resultado. Isso nos traz bênçãos sem fim, né? Outro personagem é Moisés. Ele escolhe abandonar o conforto do palácio para defender o povo hebreu e mais tarde libertá-los do Egito. Outra pessoa foi Pedro. Pedro, a escolha dele foi o arrependimento e restauração, né? Ele escolheu então, arrependeu-se e teve a restauração. Então a Bíblia nos ensina que as decisões que tomamos devem ser feitas com sabedoria e orientação divina. É crucial escolhermos caminhos que nos aproximam de Deus. Fazer sempre uma pergunta: essa roupa vai glorificar a Deus? Essa viagem? Você pensa aí, qualquer coisa escolha. Vai glorificar a Deus? Por quê? Devemos escolher caminhos que nos aproximem de Deus. Segunda coisa aqui, irmãos, escolhas que podem mudar nossos destinos. As más escolhas e as suas consequências. Então, nós aprendemos também com os personagens bíblicos. Um deles é Jonas. Jonas escolhe, então, fugir do mandado de Deus, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Ao contrário, né? Vai para lá, ele foi para Tarsis. A consequência, então, foi Jonas ser engolido por um peixe. Passou ali 3 dias. Já pensou, irmãos? Consequência, né? Muitos pensam que aqui não é... Realmente foi engolido por um peixe, mas que sensação de estar dentro de um lugar assim, e comidas ali, e o ácido daquele peixe, né? E muito triste. Não dá nem para pensar, né, nossa mente, mas teve consequência. Então, escolher fugir dos propósitos de Deus pode nos trazer sofrimento. Você tem fugido dos propósitos de Deus em sua vida? Outro foi Sansão. Sansão também fez escolhas, teve decisões imprudentes. Ele sabia que ele não deveria envolver-se com Dalila. Qual foi a consequência? Dalila o traiu. Dalila acabou sendo capturado pelos filisteus e também morreu. Pouca coisa, né? Então, mas más escolhas nos relacionamentos e falta de vigilância é igual a muitos ais. Está sofrendo? Consequência, muitas vezes, das nossas escolhas. Judas Iscariote, né? Decide, ele escolhe trair Jesus em troca de dinheiro.
ele se arrepende, né? Esse arrependimento aqui é um remorso, mas em vez de buscar o perdão, ele faz o quê? Ele tira a sua vida. Deus sempre nos oferece uma chance, como nós vimos com Pedro. Terceira coisa aqui, né? Lembrando aqui que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A terceira coisa aqui, escolhendo o caminho estreito. O crente, ele está na contramão do mundo. Você está na contramão do mundo. Lembra do estudo passado? Não ameis o mundo, né? Não ameis esse sistema. Então, tudo que o mundo, esse sistema, tudo que os ímpios estão fazendo, você como crente deve estar fazendo ao contrário. Isso é estar na contramão. Isso é estar no caminho estreito. A palavra de Deus fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a... E muitos são os que entram por ela. As escolhas que agradam a Deus nem sempre são as mais fáceis ou populares, mas são aquelas que conduzem à vida eterna. Interessante que alguém sempre brincava comigo, e eu nunca esqueci dessa frase, eu acho que eu já brinquei com alguns irmãos. É melhor morrer do que perder a vida? Já brinquei com você, né? É melhor morrer do que perder a vida, né? Aí fala assim, mas como assim, qual que é melhor, né? Qual que é melhor, morrer ou perder a vida? As duas, né? Perder a vida. Vamos raciocinar aqui, quer ver? Trazendo para um lado assim espiritual, né? É melhor morrer ou perder a vida? É melhor morrer para este mundo do que perder a vida eterna. Aí eu falei, matei essa charada aí então, viu? Porque aí eu gosto de brincar com as pessoas, é melhor morrer do que perder a vida, né? Mas, irmãos, melhor morrer, é melhor escolher o caminho estreito, não retirar os nossos olhos dos propósitos, das bênçãos de Deus. Eu sempre penso aqui naquele programa do Silvio Santos, lá atrás, né, na época minha, do Reinaldo, do Luiz, aí, meu, Vanderlei, aquela brincadeira lá que o Silvio Santos fazia, né? A pessoa entrava numa nave, com um fone, escutava a música, aí, na hora que a luz acendia, tinha que falar assim, sim ou não? Aí começava lá, né? Você quer ganhar esse carro 0 quilômetro? A pessoa, né, a primeira vez, falou, sim. Aí passava um tempinho, a luz acendia de novo, né? Aí o Silvio Santos perguntava assim, quer trocar esse carro 0 quilômetro por uma caixa de fósforo usada? Aí a pessoa falava assim, sim. Não estava ouvindo, né? É igual que nós muitas vezes não vemos também a consequência do pecado. E quando o pecado bate à porta, a gente fala assim, sim, né? Mas com os olhos, com as lentes, com a cosmovisão bíblica, irmãos, a gente tem condições para falar assim, não. São escolhas. Você está num caminho estreito. Eu estou num caminho estreito. Escolhas que mudam destinos. Evitando, então, as más escolhas. Cuidado com o pecado. Quem aqui tem inimigos? Inimigo é algo assim fácil de conseguir nesse mundo. Principalmente se você está no caminho estreito e com o propósito de fazer a vontade de Deus. Sabe o que você consegue com isso? Inimigos.
E nós temos 3 inimigos que a Bíblia fala sobre a carne, o mundo e o diabo. A carne, nós mesmos, o mundo, esse sistema, as pessoas também, pode ser considerado os ímpios, né? E o diabo. Então, irmãos, sobre tentação, cuidado com o pecado. A palavra de Deus fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Aqui pode ser até morte física, como a morte espiritual, né? O homem já está morto. Mas há caminhos que ao homem parece direito. Nem todas as escolhas que parecem boas ou lógicas aos nossos olhos são as melhores para a nossa vida espiritual. Por isso, a necessidade de estarmos sempre buscando a glória de Deus, né? E usando das bênçãos. Quando nós buscamos a glória de Deus e não os nossos próprios interesses, nós não vamos sofrer consequência, e aquela escolha que nós fizermos, certamente, né, vai nos trazer bênçãos, alegria e tudo mais. Então, nem todas as escolhas que parecem boas e lógicas aos nossos olhos são as melhores para a nossa vida espiritual. Devemos buscar discernimento para evitar a consequência das nossas más escolhas. Frisando aqui, irmãos, más escolhas, consequências certas. Muitos ais. Diga não ao pecado. Isso aqui eu estou procurando gravar no meu coração, sempre vem, quando o pecado bate a porta, sempre vem isso aqui. E eu convido os irmãos a adotarem também isso aqui. O pecado, ele vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Você fala assim, a carne, não, eu sei até onde eu vou. Mas o pecado, ele vai te levar muito mais longe do que você gostaria de ir. O pecado, ele vai te reter muito mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado vai te custar um preço muito mais alto do que você gostaria de pagar. Não brinque com o pecado. Evitando, então, as más escolhas. Número 5. E última. Confiando em Deus nas nossas escolhas. Acho que muitos conhecem esse versículo, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Interessante aqui, irmãos, nós fomos advertidos hoje, no devocional do pastor, sobre o perigo do orgulho. Nós precisamos ter discernimento para identificar qualquer raizinha de orgulho que há em nós. O crente vive na dependência de Deus. Nós somos o que somos, você é o que é, por causa da graça de Deus, mais nada. Deus não divide a glória dele com ninguém. Cuidado com o orgulho. Homens e mulheres muito mais sábios e piedosos caíram. Aquele que julga estar em pé, cuidado que não caia. Nós vimos há pouco tempo um homem que caiu, um pastor, de 83 anos, 50 anos de ministério, um dos melhores pregadores que eu considero, né? Tudo que ele já fez, já escreveu, continua sendo bom, mas é um homem que caiu agora. Traiu a esposa durante 5 anos com uma mulher de 20 anos. E ninguém está isento disso. Nós temos escolhas.
mas nós não pensamos nas consequências. Pensa um homem desse, o que aconteceu. Como que ele está diante dos seus filhos, dos seus familiares? Ele deve estar fazendo hoje, né, com os olhos abertos, o que eu fiz por causa da minha escolha. Irmãos, nós podemos e nós temos condições. Quando a Bíblia nos ordena, por exemplo, sede santo, como eu sou santo. Sede é uma ordem aqui. Está no imperativo, não é? Sede santo. É porque nós temos condições. Enquanto nós estamos nesse processo, né, nós fomos salvos e até a glorificação, há essa lacuna aqui, que é a santificação. Então, nós devemos estar desenvolvendo a nossa santificação, alimentando da palavra de Deus, né? Precisamos confiar. Pode, né? Mas é por causa de estar gravando, irmã Araci, seja breve. Não, pode falar, sim. Isso. Até bom a gente comentar só um pouquinho, né? Está sendo gravado e transmitido, né? Hoje nós estamos com 1000 pessoas inscritas. E até uma coisa que os irmãos devem estar divulgando, mas mais para frente a gente vai estar falando sobre o nosso canal. Mas muitas vezes sem um microfone, a pessoa, por exemplo, fica parado aqui, se ficar muito tempo, aí a pessoa até desmotiva a continuar a assistir, né? Porque eles não ouvem lá as pessoas que estão falando, comentando. Né? E muitas vezes são comentários tão bons, é importante os irmãos estarem contribuindo, até mesmo corrigindo alguma coisa, porque no nervosismo a gente pode falar alguma coisa, né? Mas, está funcionando aí? Passa para a irmã, por favor. Pode falar, irmã Araci. Não, eu queria dizer o seguinte, que às vezes a gente fica falando só do homem, mas a mulher também é responsável por isso. Por exemplo, no caso desse pastor aí, ele conhece a palavra, mas com certeza essa moça também era ouvinte. Então, a gente tem que olhar os dois lados. O homem erra, mas a mulher também está nesse caminho. Isso, né? Cada um tem as suas consequências, cada um tem as suas escolhas, mas não isenta da responsabilidade e da consequência, né? Como nós falamos, todos nós estamos expostos, propícios, né, a cair. Por isso, nós precisamos confiar, então, que Deus, Ele tem o melhor para nós. Você confia nisso? Que Deus tem o melhor para você? Aqui não é aquelas igrejas da prosperidade, olha, Deus tem o melhor para você. Aqui é o seguinte, e também não é uma troca, é uma condição. Se você escolher fazer a vontade de Deus, você vai ter as bênçãos de Deus. Mas como pai e filhos que nós somos, se você escolher também, em suas escolhas, coisas más diante aos olhos de Deus, você vai ter consequência, porque o pai ama a quem corrige, né? Então, aqui você confiar, não te estribes aqui é apoiar para ficar de pé. Não te estribes no teu próprio entendimento, isso é orgulho, né? Eu posso, eu não vou cair, eu não vou cometer tal pecado, eu jamais faria isso. Não te estribes no teu próprio entendimento, né? Reconhece Deus em todos os seus caminhos. Podemos até usar aqui também, reconhece Deus em cada das suas escolhas, e Ele endireitará os teus caminhos. Confiar em Deus aqui, irmãos, uma vida de oração. Interessante sobre oração, é que muitas pessoas pensam que Deus não responde oração. Deus responde oração? Sim. Mas Ele responde só com sim? Muitas vezes ele se não responde, Ele está respondendo como não. E também Ele pode estar respondendo como espere. Eu e o Clemildo, nós estamos vivendo esses dilemas. Temos orado cada manhã por uma situação durante anos e anos. Deus tem falado, espere. Às vezes não. Aí quando vai encaminhando para o sim, a gente fica feliz, mas aí dá não. Aí a gente reconhece que é Deus.
reconhece Ele em todos os seus caminhos, né? E realmente nós vamos ser abençoados. Então, mesmo quando não entendemos totalmente o caminho, Deus nos guia de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade, irmãos, é egoísta. A nossa vontade é sempre satisfazer a nossa carne. A nossa vontade. Tudo que você escolhe é você pensando em você mesmo, nas suas... Né? Quando nós devemos pensar em nós, normal, pensar também nos outros, e principalmente pensar se Deus está aprovando, né? Irmãos, o homem natural, ele não tem qualquer chance de vencer a batalha por suas escolhas e atitudes. Sabiam disso? O homem natural não tem nenhuma chance de vencer a batalha por suas escolhas e atitude. Então, é perca de tempo você cobrar um ímpio, tipo, você está fazendo errado, né? Isso aí que você está fazendo, olha, isso aí não deve fazer, é errado. É errado, sabe por quê? Para abrir os olhos deles é só a palavra. Em vez de você cobrar, pregue a palavra. Porque você não vai convencer aquela pessoa que ela está errada. Lembra da prostituta? Ela comete o pecado, faz, limpa a sua boca e faz o quê? Fala o quê? Eu não fiz nada. Então você vê o homem no pecado e diz, não, está tudo bem com a minha vida, eu creio em Deus, né? Inclusive, irmãos, algo perigoso, muitos sabem a Bíblia de cor, sabem versículos, sabem histórias bíblicas, está no mundão, frequentou uma igreja um dia, sabe tudo e pensa que é salvo ainda. Vive uma vida de erros, de pecados, e afirmam, por causa daquilo que sabem, que é salvo. Isso é asceticismo religioso. É saber histórias da Bíblia, saber que Jesus Cristo salva, é saber que breve Jesus Cristo volta, é saber que existe o inferno, mas é uma pessoa morta em delitos e pecado, que ainda não é capaz de produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o homem natural não tem qualquer chance de vencer a batalha por suas escolhas. Então, concluindo, e nós vamos ter mais sobrar algum tempo, espaço para os irmãos estarem comentando também. Placas de advertência na caminhada. Lembrando que o crente, nós estamos ainda neste mundo, diante de um caminho, vários caminhos, né? Mas uma placa de advertência aqui, começando com não. E a palavra de Deus fala, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará o quê? Vida eterna. Não erreis. Diante de nós, então, está uma escolha. Deus não nos criou robôs que dá corda, né, programado assim, não, você vai ser assim. Nós temos, então, agora o livre agente de identificar diante da palavra de Deus o que é bom, o que é mal, e dizer não para o mal, dizer sim para o bem. Mas Deus não se deixa escarnecer, zombar, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Interessante que eu gosto muito de plantar, e talvez pelo meu nome, né? Meu nome é Fábio, e Fábio significa plantador de feijão, né? Comedor de feijão, hein? Mas eu gosto de ver também sobre o significado dos nomes, né? Mas quando nós plantamos algo, né? Plantamos ali o quê? 1, 2 grãozinhos numa cova, né? E logo nasce o quê? Um pé de milho, né? Esse milho produz o quê? Isso aqui é uma consequência, podemos ilustrar assim. Eu semeio tal coisa,
sabendo que eu vou colher o que é derivado do que eu estou semeando, né? Por exemplo, plantei milho, eu vou colher o quê? Milho. Mas só que em abundância. Trazendo para o lado espiritual, o que nós temos semeado? Por exemplo, se eu semear ódio, eu vou colher ódio, mas em uma escala maior. Se eu semear discórdia, divisão, semear, aí você pensa alguma coisa. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Irmãos, que essa seja a nossa oração. Então, que olhemos para Cristo e que pelos méritos dele possamos vencer a batalha por nossas escolhas e atitudes. Que nossas escolhas reflitam o caráter de Cristo em nós e que nossas atitudes busquem sempre a glória de Deus. Então, mérito de Cristo. A batalha, na verdade, já está vencida. Nós somos advertidos na palavra de Deus a permanecer firmes, vigiar. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem nos possa tragar. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, mas precisava ser no microfone. Luísa? Quem está com quem o microfone? Lucas, por favor. Esse verbo não estribar, eu estava pensando, ele vai bem além, né? Tem muitas, né? Da gente ser orgulhoso e achar que não pode, que não vai fazer, e faz, né? Porque o próprio Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele fez uma escolha, né? Concupiscência dos olhos, né? Ele olhou, cobiçou e executou, né? Aquele pecado. E era o homem segundo o coração de Deus. Mas também não é para a gente olhar para isso, né? Fazer só porque Davi fez, né? Apoiar? Muitas vezes a gente... Buscar apoio. Eu já vi essa expressão, Davi pecou, né? São muito, isso, né? é muito sério. Isso é muito sério. Davi pecou. É pior que estribar mesmo, né? É pior do que ser orgulhoso, talvez, porque se Davi pecou, por que eu não posso pecar? E Deus vai me perdoar e está tudo bem, né? Eu vou pedir perdão para Deus, Ele vai me perdoar e está tudo bem, né? Mas isso não deve ser a visão do cristão, de maneira nenhuma, que nós vamos colher, né? Tinha um pastor dessa igreja que ele costumava falar, o pecado é doce, mas no final vai amargar. E nós sabemos que é exatamente isso, amarga, né? E só Deus para nos dar força e não desanimar e preservar, né, a nossa fé. Isso, mas diante, né, que você falou, o homem é bom para dar desculpa. Fulano de tal pecou e ele, né, são desculpas. Falar que uma pessoa caiu, por isso que eu caí também, justificativas. Podemos cair? Sim. Mas não justificar. Tem que fazer igual o filho pródigo. Senhor, meu pai, pequei. Ponto final. Ele não chegou lá, eu pequei por causa disso. Mas já chegar confessando, né? Pequei. Sem justificativa. Porque se eu falar assim, mais justificativa. Amém? Deus abençoe os irmãos. Nosso versículo é um versículo que o pastor pôs para os homens essa semana, né? Que nós falamos sobre a mão de Deus estendida e a mão de Deus também
corrigindo, certo? E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei. Porém, se os deixares, deixará. Segundo a Crônicos. Quem poderia falar esse versículo? Irmã Cristina, tá? Vai deixar projetado, a irmã fala, e a gente fala então 2 Crônicos